Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço aí o convite para palestrar aqui na minha casa, né? Basicamente, que vou mostrar para vocês aí no próximo slide um pouco da minha trajetória também. Então, desde 2005 eu estou na Unicinos e não saí até hoje, né? Então, se puder passar. Primeiro eu vou falar um pouquinho do que por onde eu já passei, por onde eu transitei, até chegar, né, na questão de reforços estruturais. Em 2001 eu me formei aqui na Unicinos, engenheiro civil. E 2001 não, né? 2001 você é meio velho, né? 2011. No mesmo ano eu fundei a MDC Projetos. Né? A MDC Projetos começou com obras pequenas, casas, quiosques, né? Quiosque dos parentes, tios, né? Geralmente a gente começa por aí. E desde então a gente foi aumentando e hoje a gente trabalha com obras de grande porte. Tá? A gente já atuou em mais de 10 estados aqui do Brasil e 3 países além do Brasil. Então, hoje, por exemplo... Alô? Hoje, por exemplo, a gente está com 3 usinas de biogás em andamento lá no escritório. Tá? A gente já trabalhou em vários setores, setores, né, ou, enfim, tipos de estruturas, né? Concreto armado, concreto protendido, estrutura metálica, reforços, alvenaria estrutural. Tá? Então, a gente foi transitando em todas essas áreas. Em 2013, eu me formei na especialização de patologia. Então, por isso que eu falo um pouco de reforços para vocês, porque a gente atuou bastante já nessa área. 2016, me formei no mestrado, tudo aqui pela Unicinos, né? Por isso que eu falei que eu sou filho da Unicinos. 2017, então, terminei meus estudos, a princípio, e entrei como professor. Então, eu sou professor desde então, aqui na Unicinos. Em 2020, a gente criou uma outra empresa. Tá? Eu, como professor, vendo a necessidade dos alunos e colegas, tudo mais, a gente criou a Autente. A Autente é uma empresa que trabalha com cursos, com softwares voltados para engenharia e arquitetura, né? Para consultoria, né? Consultas técnicas, justamente para auxiliar profissionais da área que precisam de algum tipo de auxílio. Né? Muito bem. Então, vamos falar hoje sobre reparos e reforços, tá, de estruturas. Inicialmente, o que são reparos e o que são reforços? Tem uma pequena diferença entre os dois. Eu não gosto muito assim, eu trago o conceito, mas às vezes existem estruturas que não são nem reparos e nem reforços, tá? Mas enfim, só para contextualizar e entender o que é cada coisa. O que são reparos, né? O que o reparo faz? Ele reconstitui o elemento para voltar a ser como ele foi originalmente projetado, por exemplo, né? Vamos supor, tem uma viga de concreto armado. Essa viga aqui está com corrosão, tudo mais. Eu vou fazer um reparo nela. Eu vou deixar ela do mesmo jeito que ela estava, esteticamente e funcionalmente. Né? Ela vai suportar o mesmo carregamento e esteticamente ela ficou igual. Tá? Isso a gente entende como reparos. Reforços. O reforço aumenta a capacidade portante do elemento. Ou, não necessariamente eu preciso aumentar a capacidade portante, mas eu posso, se tivesse um pilar aqui no meio, eu preciso tirar esse pilar, eu preciso fazer um reforço na viga. Eu mudei a estrutura, tá? Então eu vou ter que trabalhar com algum tipo de reforço. Tá? Muito bem. Como é que a gente começa um projeto de reforço ou de reparo? Né? Por onde a gente inicia? Bom, primeira coisa, inspeção. Acho que vocês já viram bastante disso até hoje de manhã. Né? A primeira coisa é inspecionar, é entender a estrutura, como é que funciona. Né? Feita a inspeção, a gente precisa do diagnóstico. Eu não posso fazer um reparo sem diagnosticar a estrutura, sem saber o que está acontecendo. Ok, mas eu já vi muita gente fazer reparo sem diagnóstico. Né? Quebrou aqui o canto do pilar, vou lá, passo uma massa e está tudo certo. A gente vai ver o que acontece quando a gente faz isso. Então, a gente precisa do diagnóstico. Tá? Inspeção, uma boa inspeção e um bom diagnóstico. Mas, é um detalhe, tá? A inspeção e o diagnóstico, ele pode ser feito por um outro profissional.
Mas é de suma importância que o profissional que vai fazer o projeto vá à obra, faça por ele mesmo uma inspeção. Ah, mas o laudo traz tudo, muito bem explicado. É verdade, mas às vezes assim, ó, eu sou projetista estrutural, tá? Não sei aqui em que área vocês trabalham e tal, se são peritos, enfim. Mas às vezes quando a gente é especializado em uma área, a gente analisa certos aspectos que alguém que talvez conheça um pouco sobre tudo não vá a fundo em determinada situação. Então a gente já teve casos de em obras que a gente chegou lá, olhando imagens, olhando tudo, a gente imaginava que era uma coisa. Quando a gente chegou lá, pequeno detalhe, às vezes no outro lado da obra, nos indicava que era uma outra coisa. Então é importante a gente ir lá e com esse olhar de projetista, né, dar uma olhada na obra como um todo. Outra coisa, às vezes o diagnóstico ele é mais genérico. A gente precisa ir lá, analisar o diagnóstico e ver se realmente aquilo faz sentido. Tá? Então é muito importante a gente ir na obra antes de fazer qualquer tipo de projeto de reparo ou de reforço. Tá? Bom, vamos começar por reparos. Tá? Existem basicamente dois tipos, os localizados e os, até desconfigurou um pouco, generalizados. Os localizados, o que são os reparos localizados? São reparos pontuais. Ah, um pedaço do meu pilar, um pedaço da minha viga, um pequeno trecho da minha laje, é um reparo localizado, pontual. Né? Aqui a gente pode ver um pilar, por exemplo, que estava com a base dele com a armadura corroída. Então, o que foi feito? Né? Foi feito só um reparo localizado na base desse pilar. O restante não foi mexido. Né? E os reparos generalizados é quando eu tenho que reparar praticamente toda a peça, ou toda a estrutura. Né? Aqui a gente tem um caso de uma laje, a laje está completamente com a armadura corroída. Então toda a laje tinha que ser, tem que ser feito um reparo. Aqui, toda a estrutura também corroída. Então um reparo generalizado, ou seja, praticamente tudo tem que ser refeito. Né? Uma boa parte, pelo menos. Aqui outra laje. Isso aqui era de uma piscina, tá, pessoal? Esses locais que têm bastante agressividade, né, geralmente piscinas, a gente já fez dois ou três trabalhos com locais onde tinha piscina coberta, de estrutura metálica, que em 10 anos a estrutura caiu. Essa aqui era concreto armado, e teve mais uma de concreto armado que estava na mesma situação, completamente corroída, generalizado. Tá? E qual é o problema dos reparos localizados? Tá? Os generalizados às vezes também, mas os localizados um pouquinho mais. As manifestações patológicas podem reaparecer. Tá? Por quê? Olhem só, lembra aquele pilar que eu mostrei ali no começo, que nós reforçamos, a gente reparou a parte de baixo? Eles já tinham reparos antes. Aqui dá para ver que já foi feito um reparo, né? Aqui, não sei se dá para ver bem dali, mas já está começando a soltar o cobrimento. Por quê? Porque provavelmente tem corrosão da armadura. Aqui já havia sido feito grout, né? E o grout já está quebrando, né? Já está se soltando. Às vezes não é nem no reparo que acontece, aqui aconteceu no próprio reparo. Então alguma coisa, né, o diagnóstico não foi bem feito. Mas geralmente acontece do lado. Né? Então o reparo localizado tem esse problema. Eu posso fazer, mas talvez depois de algum tempo começa a aparecer em outros pontos da estrutura o mesmo problema. Então a gente tem que ficar refazendo. Tá? Como é que a gente pode diminuir isso? Por que eu falo diminuir? Porque é muito difícil de conseguir eliminar esse problema. Né? Uma possível solução seria usar ânodos galvânicos, né? O ânodo de sacrifício. Ah, mas no reparo localizado, ajuda, mas não quer dizer que não vá aparecer em outro lugar. Tá? Todo mundo sabe o que é, já ouviram falar, acho que deve ter comentado durante as outras palestras. Né? Então, são elementos que a gente coloca na estrutura que vão corroer antes do aço. Tá? Isso é até interessante, pessoal, agora falando não só de reparo, né? Hoje a gente trabalha basicamente com projetos estruturais novos, nem tanto de reparo.
Quando eu fiz especialização em patologia, eu até pensei para mim, né? Por que eu estou fazendo essa especialização? Por que eu vou fazer uma especialização em patologia se eu faço obras novas? E quando eu comecei a fazer a especialização, poxa, mas faz todo sentido. Porque numa obra nova, eu já estou entendendo o que pode acontecer de problemas no futuro. Então, já vamos prevenir no projeto. Isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer em obras novas. Eu tenho uma obra sei lá, né, na beira do mar. Por que eu não uso anos de sacrifício para tentar aumentar a vida útil da estrutura? Né? Alguém já usou numa obra aqui? Pois é, nem nós. Né? Por quê? Porque é difícil, às vezes, convencer o cliente que isso é importante. Né? Então, assim, tem casos no Brasil, vários casos que foram utilizados, né? Mas obras emblemáticas, estádios, coisas assim, né, que o pessoal usou. Obras mais comuns o pessoal não está aderindo muito, tá? E aqui eu trago alguns exemplos de reparos. Aqui tem uma laje, isso era um posto de saúde, ficou anos e anos sem telhado, e a laje acabou sendo comprometida, né? Então, a laje estava assim. Todo mundo sabe qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente trabalha com reparo? Alguém tem uma ideia? Bora, né? Primeira coisa. Vou escorar para daí começar a mexer. Nós vamos lá começar a quebrar uma laje sem escorar. Tá? Então, escora. E aí começa a remover toda a parte solta. Começa a limpar a armadura, deixar a armadura completamente exposta para poder trabalhar nela. Né? Aqui aconteceu por quê? Porque não tinha telhado. Né? Então, muita umidade, excesso de umidade, e acabou corroendo. Resolvido o problema do telhado, a gente vai para o reparo. E depois, aqui, né, foi refeito o cobrimento da armadura. Aqui foi utilizado o grout, pessoal. Como é que vocês grauteiam uma laje? Projetando? É um jeito, né? Mas isso aqui é grout tixotrópico. Ou seja, é um grout mais viscoso, então a gente faz como se fosse um reboco. Né? E ele atinge aí seus 30, 40 megapascal. Então, não sei se vocês conheciam ou não, mas a gente vem utilizando bastante grout tixotrópico, porque não precisa de forma, né? Aquele pilar que eu mostrei lá no início, vai aparecer de novo, foi utilizado o grout tixotrópico. Claro, não é todo lugar que dá para utilizar, mas assim, para laje, né, é uma ótima solução. A gente já teve casos que o pessoal não quis usar. Então teve que fazer toda uma forma, fazer janelas de inspeção para jogar o grout lá dentro, né, para concretar. Então é muito mais trabalhoso, é muito mais complicado do que fazer assim. Assim é basicamente um reboco. E quando a gente fala em inspeção, em reforço, em reparo de estruturas, geralmente a gente fala em concreto armado, né? Eu sei que na especialização que eu fiz se falava basicamente de concreto armado. Cobrimento, relação ao cimento, e não sei o que e tal. E de estrutura metálica? Será que eu não preciso fazer inspeção, não preciso fazer um reparo ou um reforço em estrutura metálica? A gente não está tão acostumado porque a gente não usa tanta estrutura metálica, no caso, para estruturas no geral, né? Mais para coberturas aqui no Brasil. Isso aqui, pessoal, foi num mercado, em Caxias do Sul, que o pessoal, isso era meio que num subsolo, onde ninguém acessava. E por algum motivo, alguém entrou lá um dia e, olha, tem uma coisa estranha nessas vigas aqui. Essas vigas aqui eram na rampa, onde os caminhões entravam para descarregar produto no mercado. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é meu dedo. Aqui não tem mais viga, não tem mais aço. Agora, o que vocês acham mais tranquilo hoje, assim? Reparar uma estrutura metálica ou uma estrutura de concreto? Alguém tem uma opinião sobre isso? De concreto? Pode ser. Eu acho mais fácil de aço. Né? Eu acho mais fácil de aço, tá? Né? Tudo bem, eu tenho que perguntar, né? Eu acho mais fácil de aço. Por quê? O que a gente fez aqui? Simplesmente a gente pegou o projeto, né? Porque não dava mais para tirar as medidas da viga, não tinha mais viga para medir.
Então a gente não sabia qual era o perfil. A gente pegou o projeto e tinha projeto, né? Por que eu falo tinha projeto? Porque muitas obras a gente vai, obras novas inclusive. A gente já teve obra de 2018. Quem pediu o projeto, não existia um projeto na época, mas ninguém tinha o projeto. Nem o projetista, nem a construtora, nem a empresa. E se eu não me engano, era um mercado também. Uma empresa gigante. E eles não guardaram o projeto, né? Então, aqui tinha, tá? Projeto de 2003, se eu não me engano. O que a gente fez? Pegou o projeto, avaliou, analisou, verificou lá, a viga é uma viga tal. A gente simplesmente cortou, escorou, né? Obviamente. Cortou a viga e soldou uma viga nova. Qual é a dificuldade nesses casos? Acesso. Essa viga tinha 6 metros de comprimento. Não tinha como entrar no porão lá com uma viga de 6 metros de comprimento. O que a gente tinha que fazer? Cortar a viga. Em vários trechos. Aqui, se eu não me engano, eram trechos de 2 metros. E foi posicionando trecho a trecho e soldando. Então isso é bom. Dá para soldar no lugar, né? Só cuidado, tá? Esse aqui é um parênteses. Eles estavam soldando a viga. Quando terminaram de soldar, eles estavam soldando e cai faísca no chão, né? E eles deixaram o maçarico no chão, o cano, e pegou fogo. Quase pegou fogo em todo o mercado. Vieram bombeiros, vieram... Então, assim, tem que ter um certo cuidado. Isso é reparo, pessoal. Aqui a gente simplesmente reparou, a gente não reforçou nada nessa estrutura metálica. Tá? E agora vamos para a parte de reforços. Que técnicas a gente tem de reforço de estruturas? Várias. Tá? Eu trouxe aqui algumas. Adição de perfis metálicos. Vamos adicionar uma viga metálica, vamos adicionar um pilar metálico. Reforço com concreto armado. Eu vou aumentar a seção do pilar, aumentar a seção da viga. Reforço com concreto protendido. Né? Eu vou botar concreto, vou botar cordoalhas lá dentro e já vou aplicar uma tensão, já vou pré-tensionar essa viga. Colagem de chapas de aço. Proteção exterior e polímeros reforçados com fibra. Fibra de carbono, fibra de vidro. Tá? E qual a gente utiliza? O que vocês acham que é melhor? Alguém tem uma ideia? Há quem odeia a estrutura metálica. Não sei se vocês já perceberam, tem engenheiros que adoram concreto e tem engenheiros que adoram aço. E o que adora aço odeia concreto e o que adora concreto odeia o aço. Né? Não são todos, mas muitos. Perfil? Há quem diga fibra de carbono. Né? Depende, é a resposta para tudo. Né? É a melhor resposta que existe. Então vamos ver qual é o melhor. Depende de vários fatores. Né? Primeiro, tempo de resistência ao fogo. Vou botar uma fibra de carbono aqui. Quanto tempo ela resiste ao fogo? Lembra que a fibra de carbono eu preciso da resina epóxi. A resina epóxi, a 80, 100 graus, já foi a resina. Então ela resiste muito pouco tempo ao fogo. Então é uma coisa que tem que pensar. Perfil metálico. Também. Tá, mas eu não posso usar, então, se tiver possibilidade de fogo, eu não posso usar. Não. A gente tem que proteger. Aí é um custo adicional. Então tudo isso a gente tem que analisar. Engraçado, teve uma aula aqui da Unicinos, na graduação, que eu falei sobre isso. Nós estávamos falando sobre fibra de carbono e tal. E aí eu usei um exemplo. Disse, olha, num viaduto, vocês usariam fibra de carbono? Aí todo mundo começou a pensar e tal, alguns sim, não. Não, porque a gente pensa que não, mas daqui a pouco um carro pode pegar fogo ali embaixo. Ou um morador de rua, passa a casinha ali, né, cozinha ali embaixo, tem fogo. No mesmo dia, pessoal, no mesmo dia eu saí daqui, aí eu passo pelo viaduto da Charlau, para quem conhece aqui, né? Não é que tinha um pessoal lá embaixo do viaduto com um tonel com fogo? Eu nunca tinha passado por isso, e no dia que eu fui falar, aconteceu. Né? Então, a gente tem que, às vezes, ir além do óbvio. Não, num viaduto, como é que vai ter incêndio? Pode ter. Né? Um carro pode parar embaixo, pode pegar fogo, um caminhão, sei lá. Né? Tem diversas situações. Então, isso é uma coisa. Acesso. Lembra que eu falei da viga metálica? Eu não conseguia levar a viga inteira. Eu precisava cortar.
Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Como é que eu vou executar isso? Isso, em reforços, é muito importante a gente pensar e entender como é executado. Né? Hoje, às vezes, assim, projetistas de concreto armado. Vai lá, compra o TQS, compra o Eberic, joga lá no programa, põe na prancha e manda para a obra. E nem sabe como é executado, muitas vezes. Reforço não pode ser assim. A gente tem que saber muito bem como é executado para saber se é possível executar. Tá? Porque já pensaram em fazer todo um projeto, chega lá na frente, chega a construtora para fazer, não dá. Muda tudo. Comprou todo o material. Né? Então, essas coisas a gente tem que entender. Um exemplo, tá? Teve uma obra em Porto Alegre que a gente teve que fazer fundações dentro da obra, novas, para acrescentar pilares. A melhor fundação que a gente poderia fazer lá era a hélice contínua. Eu poderia indicar hélice contínua, por exemplo, se fosse aqui no meio? Não entra o equipamento, né? Não tem como. Ah, mas então o que eu vou usar? Aí, provavelmente a hélice contínua seria mais barata, mas não entra equipamento. Então não adianta eu pensar no mais barato. Eu vou ter que usar o que dá para usar. Vou cravar perfil metálico, vou fazer estaca raiz, talvez, alguma coisa nesse sentido. Né? Enfim, então acesso é bem importante para a gente decidir. Outro ponto, requisitos arquitetônicos. Ah, mas o arquiteto não vai se meter quando fizer reforço, né? Mas não é só o arquiteto se meter. Por exemplo, o meu pé direito já é baixo. Né? Tem uma viga de concreto, eu preciso reforçar essa viga. Eu calculei uma viga de aço de 40 centímetros de altura. Vou botar embaixo dessa viga. Mas se a viga já tinha 2,40 de pé direito, vou botar mais essa viga, dá 2 metros. Não dá para ter um pé direito de 2 metros. Né? Então a gente tem que pensar nos requisitos arquitetônicos. Vou envelopar um pilar. Quanto que ele vai invadir a minha sala, minha cozinha, enfim. Né? Tudo isso tem que ser analisado. Qualidade do concreto. Mas eu já estou reforçando, né? O que a qualidade do concreto me importa? Fibra de carbono é colada, né? É colada no concreto. Se eu tiver um concreto com baixa resistência, a fibra de carbono se mantém colada no concreto, mas o concreto acaba, né, não conseguindo, entre ele, o próprio concreto, né, acaba se soltando. Então, a qualidade do concreto importa. Não vou usar fibra de carbono num concreto de 12 megapascal, 10 megapascal. E acreditem, tem obras 2020 ainda, que tem esse FCK. Tá? Essa é a resistência do concreto. E esse aqui é um dos pontos que eu considero mais importantes. Empresas de execução. O faz tudo, né? Por quê? Imaginem assim, tem uma obra aqui em Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, região metropolitana. A gente tem muita empresa que a gente pode contratar para executar. Mas imaginem, eu estou lá em, sei lá, São Miguel das Missões, né, Santana do Livramento. Será que tem uma empresa especializada em fibra de carbono lá? Não sei, eu não sei, tá? Pode ser que tenha. Estou usando um exemplo aleatório. Mas às vezes a gente tem que pensar quem vai executar. Será que vale a pena deslocar uma equipe de Porto Alegre para Santana do Livramento para fazer um reforço de uma viga? Será que não é melhor eu usar uma outra solução, mesmo que seja um pouco mais cara, e usar mão de obra local? Muitas vezes é. A gente já estava numa discussão um tempo atrás, numa obra, que a gente era uma viga de 5 metros de comprimento. A gente botou um reforço metálico, uma chapa de aço, parafusada e colada. E aí teve uma discussão com outros profissionais que, não, é dinheiro jogado fora, que era melhor fazer de outro jeito e tal. Aí, no fim, foi sugerido lá substituir a armadura, enfim. Olha, tudo bem, mas se o pessoal já fez errado, isso é no interior, o pessoal vai contratar a mesma equipe para fazer o reforço. Se eles fizeram errado uma viga, que é nova, né, que é simples de executar, que dirá o reforço. Não, mas tem que ter uma equipe especializada. Mandar de Porto Alegre e tal. O custo deles irem até lá era mais caro que o reforço todo. Né? E chapa de aço, se vocês vão analisar, é simplesmente fazer um furo na viga, passar cola na chapa e parafusá-la na viga. Não tem muito mistério. Então, em tudo que vocês forem projetar, isso é o que a gente vê lá no escritório. Tá? Tudo que vocês forem projetar, projetem para ser simples. Quanto mais simples o projeto, mais simples de executar.
Quanto mais complicação vocês colocarem, mais complicação vai ser para executar, né? E a chance de dar erro aumenta. Então, sempre que possível, simplifique. Tá? Reforço, quanto mais simples, melhor. Não é sempre que dá, né, pessoal? Mas, enfim, a gente tenta facilitar a execução. E o custo, né? Se eu posso usar 5 tipos, analisei os 5 tipos de reforço, 5 atendem todos os requisitos anteriores. Eu vou olhar custo, né? Isso é um dos itens, geralmente, eu deixei ele por último, mas geralmente é o contrário, né? O pessoal começa do custo para o restante. E aqui é uma coisa importante com reforço, pessoal. Lembrem que uma estrutura, essa estrutura aqui, eu estou usando aqui essa viga como exemplo, tá? Ela já está em carga, certo? O peso próprio da estrutura muitas vezes é 60%, 70% do carregamento total. Ela já está em carga. Ela já tem tensões lá dentro. Eu já tenho tração no aço, já tenho compressão no concreto. Ah, mas eu preciso reforçar e vou botar uma chapa de aço colada ali embaixo. Quando essa chapa colada vai entrar, de fato, em carga? Quando eu colocar mais carga nessa viga. Porque se eu simplesmente colá-la ali, ela não vai ter carga, ela não vai ter tensão nenhuma. Ela vai estar ali sem função. Agora, se eu acrescentar mais carga, ela vai começar a funcionar. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Por quê? Se eu já acrescentei carga, já ultrapassei o que eu havia calculado. Se eu colocar um reforço, não adianta. Eu preciso criar um reforço ativo, por exemplo. Aí posso usar por tensão, posso usar alguma coisa assim, ou eu tenho que aliviar essas tensões. Como é que eu alivio essas tensões? Tirando o máximo de carga possível. Quando não consigo tirar a carga, a gente pode macaquear a estrutura. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Um outro exemplo, tá? A gente está avaliando isso hoje de manhã, inclusive a gente estava falando sobre isso. Tem um prédio aqui na região metropolitana, alto, que o pessoal quer botar mais 5 andares no prédio. O prédio já está no 25º. Ele teria 35, querem botar mais 5. Detalhe, no meio do projeto, assim, botar mais 5 pavimentos é tranquilo, né? Já está com 25 andares, já está com paredes, já tem contrapiso em alguns pontos. Então os pilares lá de baixo já estão em carga. Ah, vou fazer um reforço, vou aumentar as dimensões dos pilares e tal. Legal. Mas o reforço que eu colocar lá, o concreto novo que eu for colocar, ele não está em carga ainda. Ele só vai começar a receber carga quando eu for continuar construindo. Então, assim, não é uma coisa simples de fazer. Tá? Não é uma coisa simples de fazer. Uma viga é mais simples, tá, pessoal? Uma viga é mais simples. Mas esse tipo de coisa tem que ter muito cuidado, muita análise. Tá? É um pouco mais complexo. E aqui eu trago alguns exemplos, tá? Reforço metálico. Isso aqui é uma laje. É numa universidade de medicina que tinha problemas estruturais, essa laje e tal, a gente tinha que botar uma viga. Vocês estão vendo que a viga é uma treliça, né? Por que uma treliça? Por que não uma viga I, né? Uma viga simples, é comprar e instalar. Vocês estão vendo que tem tubulação de sprinkler, tem eletrocalha, tem tubulação de ar-condicionado, tinha um monte de tubulação passando ali. Para passar uma viga de alma cheia, a gente teria que cortar tudo. Então qual foi a nossa ideia? Pegar, fazer uma treliça que não interferisse nas tubulações e soldar ela no lugar. Então foi instalado o banzo superior e depois o resto foi soldado no local. Então a estrutura metálica dá essa flexibilidade. A gente consegue fazer muita coisa na própria obra. Ah, mas soldar na obra não é o ideal, né? De fato, não é o ideal. Mas em certas situações, né, se for bem feita, não tem o menor problema. Ela funciona do mesmo jeito como se fosse uma solda na fábrica. Tá? E aqui uma laje, aqui onde tem uma viga metálica, tinha uma parede estrutural. A gente eliminou essa parede, colocou uma viga. E a laje também precisou ser reforçada. Teve um aumento de carga, né, mudança de uso nessa edificação, então teve um aumento de carga. Como é que a gente vai reforçar essa laje? A gente pensou, né,
fibra de carbono não era o ideal, porque o concreto não estava muito legal. O que a gente fez? A gente usou chapas metálicas, coladas e parafusadas. Tá? Por que eu digo colada e parafusada? Não poderia ser só colada ou só parafusada? Poderia. Tá? Tem ensaios, eu acho que o Luiz Carlos estava aqui hoje de manhã, né? O Luiz Carlos, eles fizeram alguns ensaios na URGS, comparando esses diferentes tipos de reforço. O colado se saiu razoavelmente bem, só que ele descola, depois de uma certa tensão ele descola. O parafusado também mais ou menos, porque existe uma folga entre o parafuso e a chapa, então eu tenho uma deformação muito grande até entrar em carga. E o parafusado e colado foi o que melhor, assim, em relação ao cálculo teórico, que melhor se comportou. Tá? E outra, depende de quem executa. Vocês lembram desse reforço que eu falei que foi meio polêmico e tal, que a gente botou chapa metálica? Quem foi que fez o reforço? O próprio dono da obra. A gente mandou o projeto e tal, eu não vou contratar ninguém, eu vou fazer mesmo, porque é só furar, e ele mesmo fez. E aí me criticaram porque eu botei parafuso. Por que não botou só cola? Está resolvido. Aí o cara comprou 1 quilo de cola. Aí ele começou a passar cola, deu para passar em 3/4 da chapa. E os outros, de resto, deixa assim, não precisa de cola. Então o parafuso, mesmo mal instalado, ele vai funcionar. Ele está lá, ele resiste a cisalhamento. Então assim, eu prefiro, em caso de reforço, vamos dizer assim, não é que a gente não trabalha com economia. A gente trabalha com economia. Mas assim, a gente tenta minimizar ao máximo o risco de não dar certo. Porque a gente já está reforçando. Teoricamente já teve alguma coisa ali. Né? Então, parafuso custa R$3, R$4 um parafuso. Será que isso vai inviabilizar o reforço? Não vai. Tá? E vai garantir que dá certo. Aqui o reforço de uma casa com perfis metálicos. Tá? Isso aqui é um caso interessante porque perfis metálicos, nesse caso aqui, por exemplo, o que o pessoal fez? Ok, vamos ter que reforçar. Não tinha projeto a casa, foi feito, era no interior. Né, o pedreiro, que era o engenheiro da obra. Fala no interior, mas né, por aqui também acontece esse tipo de coisa ainda. E aí, ok, a gente precisa de um perfil, mais ou menos, né, a gente calculou desse perfil em diante atende. O que eles fizeram? Eles passaram em vários ferros velhos, né? E encontraram um que mais ou menos se encaixava. Até um pouquinho acima do que nós precisava, mas era muito mais barato, porque estava no ferro velho. Né? Então, às vezes, a gente consegue aproveitar, trabalhando em conjunto, né, o pessoal ia no ferro velho e ligava, tem um perfil assim, tá, esse serve. Né? A gente tinha um pré-cálculo e usou o que para outras pessoas era um lixo. Né? Então, dá para fazer isso aí. E olha só isso aqui, reforço de fundação com perfil metálico. Aqui é trilho, né, mas também poderia ser perfil comprado no ferro velho. Né? Tá, mas isso aí não é reforço ainda, né? Não, ainda não. O perfil só está cravado e depois foi feito o bloco ali unindo tudo. Tá? Então isso aqui era um prédio de 5 pavimentos, se eu não me engano, que a gente teve que reforçar a fundação. E a gente usou o sistema MEGA, fundações MEGA, vocês já ouviram falar, não? É uma que é mais utilizada para reforço. A gente usa o próprio peso da estrutura como reação para cravar a estaca. Então, se posiciona a estaca, pega um macaco hidráulico e encosta ele na viga de cima e vai empurrando o perfil para baixo. Então, o próprio peso da estrutura ajuda a empurrar o perfil. Inclusive, nesse caso, a gente pediu para construir mais um pavimento para daí cravar o perfil, para ter mais peso. Tá? A fundação inicial suportava mais um, então a gente mandou construir para daí cravar. Aqui outra obra, isso aqui em Porto Alegre, teve que reforçar a laje, botou perfis metálicos, e aqui tinha uma viga, ela tinha, se eu não me engano, 12 metros de comprimento. A obra está lá desde 76, se eu não me engano. Tinha projeto, tudo. Inclusive a gente conseguiu resgatar o projeto, mas a viga estava subdimensionada para a carga atual. Talvez para a carga da época, tudo bem, mas para a carga atual o pessoal tinha escritórios ali, tinha bastante arquivos, então não suportava. E ela vibrava muito. Então, inicialmente botou um pilar no meio, né? O engenheiro gosta de pilar, né? Então botou um pilar lá no meio.
Só que a gente não se deu conta no início, porque nós não tínhamos o projeto de toda a obra, né? Tinha uma parte, a gente botou um pilar. Quando a gente teve acesso a todo o projeto, a gente viu que o pilar dava no meio do auditório, como se fosse aqui assim. Não dava para fazer um pilar, né, no meio do auditório. Então a gente trabalhou com chapa colada e parafusada embaixo das vigas. Não resolveu o problema da vibração, porque eu não consegui dar inércia para a viga, né? O pessoal, eu até conversei com o pessoal lá, eles falavam que realmente vibrava muito, mas resolveu o problema estrutural. Então, pelo menos ela estava segura, né, e não ia ter risco de colapso. Reforço em concreto armado. Ali eu tenho pilares reforçados, envelopados com concreto armado. Assim como eu falei que nós provavelmente vamos ter que fazer nesse prédio aqui da região, aqui também o pessoal foi, simplesmente envelopou, né, colocou uma nova armadura, formas e concretou. Tá? Alguns detalhes que a gente tem que cuidar nesse tipo de reforço, principalmente em pilares. Tá? Vou mostrar na próxima que acho que dá para ver melhor. Aqui uma viga, só volta, eu vou falar da viga, depois eu falo do... Uma viga que também foi envelopada. Isso aqui é uma obra em triunfo. Tá? Foram 260 vigas envelopadas. Um ano de trabalho. Né? Por causa de um pequeno equívoco no projeto. Né? Pequeno detalhezinho que passou despercebido na época e acabou dando esse prejuízo. O prejuízo total, se eu não me engano, foi de 11 milhões de reais. Tá? Era só um erro de unidade. Né? Não, mas era um detalhe construtivo ali, que o pessoal era pré-moldado a estrutura, e aí não colocaram a armadura correta no consolo e acabou gerando todo esse problema. Na próxima, aqui nos pilares, pessoal, aqui nos pilares, a gente tem que ter um cuidado. Quem trabalha com projeto ou trabalha em obra, já viu aqueles ganchos, né, nos pilares. Junto com os estribos tem uns ganchos em C ou em formato de S. Para que servem esses ganchos? Para evitar a flambagem da barra longitudinal. Né, para não jogar o cobrimento do concreto para fora, quebrar e flambar essa barra. Mas num reforço, será que isso não acontece também? Acontece. Então, quando eu tenho uma barra aqui, eu preciso furar o pilar, instalar uma barra de aço do mesmo diâmetro do estribo e fazer um gancho para evitar a flambagem dessa barra. Ok, mas em todos os estribos? Sim, em todos os estribos. Tem um espaçamento limite na norma, então eu tenho que seguir, tenho que respeitar esse limite. Então, nesse tipo de situação, se eu puder evitar de botar barras aqui no centro e puxá-las mais para a borda, melhor. Mas eu também tenho que cuidar que eu tenho um espaçamento máximo. Não posso espaçar tanto as minhas barras, porque por causa da retração do meu concreto, do meu grout, eu posso ter fissuração. Tá? Então, eu não posso deixar tão espaçado assim. E aqui já né, um trecho do pilar pronto, né, fazer um trecho em trecho. Isso aqui foi um prédio de 6 pavimentos, que a gente teve que reforçar 4, pegou fogo no 4º pavimento. A gente avaliou toda a estrutura. A gente foi contratado para avaliar o incêndio, né? Bom, mas vamos avaliar toda a estrutura. E a gente viu que a estrutura não estava atendendo os requisitos de estabilidade. Então a gente teve que reforçar todos os pilares da obra, né? 4 pavimentos. Aqui vocês conseguem ver, ó, vocês estão vendo que tem uma barrinha de aço aqui, ó, que foi instalada para evitar a flambagem, né? Dá para ver só um pouquinho aqui, eu acho. Né? Já foi todo o zoom. Mas enfim, e aqui foi utilizado um concreto, basicamente um grout, tá? Por que grout? Por que a gente usa grout num reforço? Alguém sabe me dizer? Retração, principalmente, né? Redução de volume. Então, o grout tem um compensador de retração. Então, assim como ele retrai, ele tem um expansor lá dentro, então ele acaba, né, equivalendo. Então, sempre nessas situações, procurem usar grout. Tá? Ou, vou fazer concreto, não tem problema, mas eu preciso colocar, né, geralmente, um incorporador de ar para diminuir a retração. Estamos chegando no final.
Concreto protendido. Concreto protendido ainda meio que uma coisa... o pessoal não está tão acostumado a usar, né? Tem um pouco de medo de usar e tal. Essa aqui é uma viga protendida, pessoal. Dá para ver a diferença de uma viga de concreto armado? Olhando assim, não, né? A gente fez isso aqui em concreto protendido porque tinha um pilar aqui no meio. É um prédio de alvenaria estrutural dos anos 60, tudo tijolo maciço. E aí o pessoal quis tirar o pilar, compraram para fazer uma loja e tal, para ganhar espaço. Bom, uma das melhores opções seria concreto protendido. Por quê? Porque a proteção, eu já estou introduzindo tensões na minha viga, então eu já estou fazendo ela entrar em carga, vamos dizer assim, né? E como meus cabos eles são inclinados, eu já estou criando uma força contrária, tá? Legal, e a construtora, ela tem todo o equipamento para proteção. Essa construtora que comprou a obra, a dona da obra, ela tinha os equipamentos. Então foi mais fácil. Aí teve uma segunda viga que a gente fez num outro momento, que era menor, e aí a gente conversou com eles, olha, vocês preferem concreto armado ou protendido? Aí eu me surpreendi com a resposta dele, né? Ele disse, olha, para nós é a mesma coisa. A gente tem equipamento, tem a cordoalha, tem tudo aqui. Então se vocês fizerem armado ou protendido, para nós é a mesma coisa. E tem outras construtoras que a gente indica, olha, tem um vão grande aqui, vamos fazer com concreto protendido. Deus me livre, fazer... Não, isso aí não... Gente, se a gente faz uma vez, a gente vê que não tem mistério nenhum, né? E é só benefício. Então, não tem por que não usar, né? Então aqui é uma viga, olhando assim, uma viga normal. Então não vê diferença nenhuma. Tá? Agora, no outro caso aqui, eu enxergo a proteção. Isso aqui a gente chama de proteção externa. Tá? Ela não está dentro do concreto, ela está do lado de fora. Ela funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. Ela só está aparente. Então aqui eu tenho as ancoragens, aqui um desviador. Tá? Então o cabo desviado gera uma força de baixo para cima, o que me ajuda, né? Então eu aproveito, né, cada cabo aqui, esses cabos aqui geralmente têm 15 toneladas de tração, cada um deles. Tá? Então eu já estou introduzindo força de compressão, é como se eu pegasse vários livros, né, comprimisse, eu consigo levar eles de um lado para o outro. Se eu perder a proteção, eles caem. Então eu já estou ajudando, né, a minha viga. Detalhe, tá? Legal, estruturalmente está tudo certo. Agora, esses cabos estão com tensão, 15 toneladas cada um, né? E se aparece um maluco lá e começa a cortar? Né? Ah, vocês já estavam pensando nisso, né? Ou, tem um carro aqui e pegou fogo. Está tudo exposto, né? E assim, a gente brinca, não, ninguém vai ser louco de cortar um cabo, né? Qual é a pessoa que sabe que esse cabo está com 15 toneladas? Para que serve essa mangueira? Vamos cortar essa mangueira, né? E outra, isso aqui é uma mangueira plástica, essa azul. Essa cordoalha é engraxada. Tem a cordoalha, graxa e a mangueira plástica. Daqui a pouco um cara vai lá com uma faquinha e... só vou cortar essa mangueira, não serve para nada. Com, sei lá, ao passar de 1, 2, 5, 10 anos, aquela graxa seca, começa a corroer a cordoalha e a gente pode ter problemas no futuro. Então a gente tem que também pensar se vale a pena fazer isso, tá? Aqui outro caso de reforço de laje com proteção externa. Os arquitetos adoram isso aqui. Fica lindo, né? Aquele monte de cabos. Tem arquiteto aqui? Não. Não? Tem. É bonito, né? Esse monte de cabos assim pendurado. Mas é garagem, então tá tudo certo. Né? Não é bonito, tá? Mas estruturalmente é muito bom. Mas tem o mesmo problema, né, na questão de vandalismo e tal. E a próxima é numa ponte. Né? A outra imagem ali. Aqui. É uma viga de uma ponte, também com proteção externa. Tá? A ponte é mais tranquilo. E isso aqui, geralmente, o pessoal fecha com concreto depois. Então, nem é visível. Tá? Então, fica tudo certo. Fibra de carbono, pessoal. Nós não falamos de fibra de carbono, né? Vocês já viram esse prédio em algum lugar? Não? É só o prédio mais alto do mundo. Tá? O Burj Khalifa. Só. Por enquanto. Ele tem reforço com fibra de carbono. Aí vocês vão dizer, tá, mas foi mal projetado, estava com problemas e tal. Não sei. Eu sei que tem reforço de fibra de carbono.
Mas não necessariamente ele estava com problemas, tá? A gente já projetou muito prédio e assim, prédios mais altos, principalmente que são para alugar, enfim, são para lojas ou coisa assim. Esse aqui tem vários usos. Olha, a gente estipulou que aqui seria um uso de, sei lá, escritório. Aí o pessoal vai botar uma academia. E eu aumento minha carga. Aí eu tenho que trabalhar com reforço. Então não necessariamente foi mal projetado. A gente não sabia o uso. E bom, vou pegar o pior uso e vou botar em todo o prédio? Um prédio desse tamanho, impossível, né? Inviável. Tá? Então ele tem reforço com fibra de carbono. Tem outros exemplos aqui. Eu tenho que fazer um furo numa laje. Coloco aqui fibra de carbono na volta, faço o furo na laje. Praticamente não atrapalha nada, né? Não preciso botar um perfil, não preciso... Uma chapinha de alguns milímetros já está resolvido o problema. Reforço em pilares, tá? Não é muito eficiente em pilares, só para deixar claro, tá? Ele funciona confinando o concreto do pilar. Então, em pilares circulares ele funciona bem. Pilares retangulares, mais ou menos. Tá? Então, tem que ter um cuidado com pilares, não é o ideal. Aqui uma fábrica de cimento, tá? Que também foi reforçado com fibra de carbono. E aqui, ó, na outra imagem, um detalhe, vocês estão vendo esse trecho aqui, com uma faixa maior de fibra? Isso é para melhorar a ancoragem da fibra. Tá? Às vezes a gente tem problema de ancoragem no início dela. Então isso aqui ajuda a ancorar ela melhor, né? Aí reforçando bem a minha viga flexão. Aquilo lá não serve nada para cisalhamento. Quer dizer, eu posso usar para cisalhamento, tá? Mas nesse caso aqui foi usado para simplesmente melhorar a ancoragem. Bom, para finalizar, tá, pessoal? Para fazer um projeto de reforço, você deve entender muito bem a estrutura. Por que eu falo isso, tá? Não sei, já deve ter acontecido para vocês de alguém ligar e dizer, olha, eu quero tirar uma parede do meu apartamento. Já aconteceu com alguém aqui? Não. Tem como vir dar uma olhadinha? Não, dá para dar uma olhadinha, né? Mas agora, tá, chega lá, vocês têm projeto? Não tem projeto. Tá, mas é alvenaria estrutural, é concreto armado, não dá para ver aqui porque tem gesso. Não sei, eu só quero tirar a parede. Né? Não dá, não tem como saber. Né? Ou às vezes o prédio é em concreto armado. Tá, mas a parede, né, tá ali já. Como é que foi construído o prédio? Será que foi feito empilhadinho? Né? Sabe o que é empilhadinho, né? Levanta tijolo, faz a concreta viga em cima do tijolo. E assim vai. O tijolo está em carga? Se eu tirar o tijolo lá, a viga de cima vai ter uma flecha e todos os pavimentos acima vão ter a mesma flecha. Então tem que ter esse cuidado. E assim, já imaginaram vocês tirar uma parede aqui e começar a fissurar todos os andares para cima? Mesmo que isso é uma coisa que vocês esperam e que não tenha problema nenhum estruturalmente, mas vocês já imaginaram a incomodação que dá? Né? Então a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Além de que, olha, outras estruturas eu tenho projeto, eu tenho, sei lá, eu consigo ir fazer uma inspeção, conseguir ver o que tem lá, mas tem que entender, será que está em carga? Quanto que está em carga? Quais são as tensões? Então a gente tem que saber muito bem aonde a gente está pisando. Tá? A gente já negou muito projeto de reforço porque a gente não tinha informação. Então eu sugiro, né, nesses casos, olha, é melhor não fazer do que fazer e não conseguir dormir de noite. Né? Porque se a gente chutar, a gente não tem certeza de nada. Tá? Então, saibam muito bem o que vocês estão fazendo. Aqui eu deixo um QR Code com os contatos da MDC, da Autente. Tá? Se vocês quiserem, nos procurem. A Autente tem consultoria com vários profissionais. Tá? Até alguém que tenha muita expertise em alguma área, queira participar como consultor. A gente está aberto a novas consultorias. A consultorias de 1 hora. Estou com dúvida sobre alguma coisa. Só entrar ali no site e fazer a reserva da data que o consultor atende vocês. Tá bem, pessoal? Muito obrigado.